Bom, pessoal, bom dia, sejam bem-vindos a mais uma aula. E hoje nós daremos continuidade à aula iniciada semana passada, nosso conteúdo sobre gênero textual, cartaz, tá bom? Como observei ainda algumas dúvidas, né, em relação ao nosso conteúdo, hoje nós vamos rever o slide, tá? Eu vou explicar de maneira resumida e bem objetivo o nosso conteúdo. E no final, teremos uma pequena atividade, tá bom? Então, vamos lá. Aqui, o nosso gênero textual cartaz, né? De início, nós vamos ver aqui o principal conceito. É mais um dos gêneros textuais existentes na língua portuguesa. É um dos gêneros mais comuns, pois nos deparamos com eles diariamente. Entre outras funções, o cartaz é utilizado para divulgar alguma coisa, algum evento ou alguém. É um gênero textual marcado especialmente por duas funções de linguagem, a função informativa e a função apelativa, objetivando que a mensagem cumpra o seu papel, tal como a utilização da linguagem, gente. O tipo de linguagem, ela pode ser verbal e não verbal, tá bom? E há alguns casos também que vai aparecer esses dois tipos de linguagem juntos, tanto a linguagem verbal, com textos, como a linguagem não verbal, com imagens, né? Que geralmente as imagens elas complementam o texto. Tá bom? Onde encontramos esse tipo de gênero textual? Os cartazes estão em todo lado. Nós podemos observar nas ruas, nas campanhas eleitorais, no anúncio de eventos, nas divulgações de produtos, nas manifestações, nas campanhas de conscientização, em outros locais, como cinemas, hospitais e escolas. É muito comum aqui em nosso meio, né, os cartazes divulgando festas e eventos. Então, se nós observarmos, é muito comum em nosso meio esse tipo de cartaz. Tá bom? Quem produz? Né? Há um profissional da área, né, que se dedica a esse tipo de texto, né, que são os designers publicitários e artistas plásticos, tá bom? Então, para esse tipo de texto, há profissionais especializados na área. A função do cartaz, como nós já vimos anteriormente, ela pode ser informativa e apelativa. Pode ser simplesmente uma informação acerca de um evento, que nesse caso é utilizada a função informativa. Como nós podemos observar aqui o exemplo ao lado, né? Teatro Municipal está repassando uma informação, né, sobre preços, sobre a apresentação do teatro, o local, tá bom? E o horário. Então, aí está sendo repassada uma informação. E aqui nós temos a função apelativa, tá bom? Observe o cartaz ao lado. Ganhe um dia de folga no trabalho. Mais embaixo, está convidando a pessoa a doar sangue. Logo, se a pessoa vai doar sangue, qual o bônus que essa pessoa vai ganhar? Ganha um dia de folga no trabalho. Tá bom? Então, aí já é uma maneira de apelar. O objetivo pode ser convencer alguém, persuadir o receptor a adquirir um produto, por exemplo, né? Como vimos aí no cartaz ao lado. E nós temos algumas características do cartaz, gente. Né? Para transmitir de maneira eficaz a mensagem entendida, o cartaz tem como característica utilização dos verbos imperativos, tá bom? Que é a utilização de informações, de instruções, que nós podemos observar nos vários tipos de cartaz, tá bom? Utilização da linguagem verbal e não verbal, o texto curto e bem sugestivo, e também deve ser adequado ao público, né? Cada cartaz, ele é produzido de maneira adequada ao público que ele quer atingir. Se eu quero atingir o público adulto, eu tenho que utilizar uma mensagem adequada a esse tipo de público. Se eu quero atingir um público infantil, eu utilizo uma linguagem adequada a esse tipo de público também, certo?
E também, continuando as características, né? O cartaz ele deve ter bastante criatividade, preocupação com a estética, né? Como nós sabemos, ele possui letras, imagens, cores. Então, tudo isso faz parte da estética. E outra coisa, gente, não confunda cartaz com aviso. Cartaz é o quê? Sua principal função é divulgar informação visualmente, mas também tem sido apreciado como uma peça de valor estético. Acabamos de falar da questão estética do cartaz. Além da sua importância como meio de publicidade, de informação visual, o cartaz possui um valor histórico como meio de divulgação em importantes movimentos de caráter político ou artístico. E o que é um aviso? O aviso geralmente é uma forma mais simples, né? É utilizado para comunicar-se através de placas, papel colado em algum lugar, simplesmente para fornecer informações, alertas, como, por exemplo, cartaz que alerta de um perigo, que alerta sobre um cão raivoso que existe numa residência, certo? E aqui nós temos aqui, ó, um exemplo bem detalhado. O primeiro cartaz, como vocês podem observar aqui ao lado. Aliás, o cartaz, né, ele contém aqui algumas informações sobre como se proteger do coronavírus. E aí, tem algumas orientações. Ao lado, nós temos o quê? Um aviso. O que é que está se passando nesse aviso? Somente, né, só entre se estiver usando. Aí tem a imagem de uma máscara. Use máscara, só entre se estiver usando. Então, aí é um aviso e aqui ao lado é um cartaz. O cartaz tem algumas orientações detalhadas do que fazer e o que não fazer para se proteger contra o coronavírus. E ao lado a gente tem somente o quê? Um alerta, um aviso. Só entre em determinado ambiente se estiver usando máscara, tá bom? E aqui no final, gente, nós temos uma atividade proposta. Ela é bem simples. Sabemos que o gênero textual cartaz é usado para instruir, persuadir e informar. Além disso, servem ainda para convencer, conscientizar ou sensibilizar o leitor. O que é que vocês vão fazer? Em seu caderno, analise e coloque somente as respostas do que se pede, certo? Vocês não vão copiar a questão e nem desenhar cartaz. Vocês vão analisar aqui, ó, cartaz 1, 2, 3 e 4, certo? Inclusive, eu peguei alguns cartazes aí que vocês mesmos me enviaram, né? Exemplo de cartaz. No cartaz 1, vocês vão só anotar no caderno, cartaz 1, questão 1, aí qual tipo de linguagem? Vocês vão somente colocar a resposta, tá bom? A ou B. Segunda questão, vocês vão anotar número 2, qual a função da mensagem? Não precisa copiar, vocês vão só colocar a resposta. Se é de conscientização, se é de informação ou se é de instrução. E a terceira, vocês vão responder qual a mensagem repassada, tá bom? O que é que nós podemos observar de imediato nesse cartaz 1? Que ele utiliza qual tipo de linguagem? Linguagem não verbal, ou seja, aparece somente a imagem, tá bom? Cartaz 2, vocês vão fazer a mesma coisa. Anota no caderno de vocês. Cartaz 2, questão 1. Aí vão só responder se é letra A ou letra B. Questão 2, vão só responder qual a função da mensagem, se é A, B ou C. E terceira questão, qual a mensagem repassada. Vocês vão fazer isso em todas as imagens de cartaz. São 4 imagens que vocês vão analisar e responder, tá bom? Queria que vocês analisassem aqui, por exemplo, o cartaz 4. Se nós formos analisar, existe tanto tipo de linguagem verbal como não verbal. Primeiro, nós temos uma mensagem: proteja-se contra o coronavírus. E abaixo, nós temos aí algumas imagens, né? Mostrando como se proteger, como lavar as mãos, como passar álcool em gel nas mãos, como se proteger do espirro, tá bom? Como espirrar, como se proteger, né? Colocando a mão
o braço na frente, aliás, como lavar as mãos de maneira correta, e abaixo tem mais orientaçõezinhas. Então, nós podemos dizer, gente, que esse tipo de cartaz, ele possui um tipo de linguagem tanto verbal quanto não verbal, tá bom? E por hoje é só. Eu desejo um grande abraço para vocês, espero que vocês tenham gostado, tenham entendido, e a gente se comunica lá no nosso grupo do WhatsApp, tá bom? Para tirar algumas dúvidas mais específicas.